Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire e mais esse estudo que vamos realizar da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, o capítulo 2 do livro O Homem Integral. Esta obra, O Homem Integral, é a segunda obra da série psicológica. A primeira obra é Jesus e a Atualidade, onde Joana de Ângeles fala sobre a personalidade de Jesus, e esse segundo livro, O Homem Integral, também, dando continuidade, fala sobre o modelo de perfeição que tivemos aqui na Terra, que passou pela Terra, segundo o Livro dos Espíritos, Jesus, o Homem Integral. Naturalmente, ela vai fazer uma série de citações com relação a o que seria o homem integral, como se conquistar essa condição. E o capítulo é Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, né? Até o título também é bastante sugestivo, né? Quando fala de rumos estranhos, né? São rumos estranhos para se conseguir uma plenitude, para se conseguir, né? Quando a gente fala de rumo, a gente está pensando aqui em livre-arbítrio, em lei de liberdade, qual o caminho, qual o rumo, qual a direção, qual o sentido que eu vou dar à minha vida, né? E na realidade nós acabamos buscando estranhos rumos, né? Mas ela sugere aqui seguros roteiros, né? Roteiros seguros para que a gente conquiste essa liberdade, essa plenitude, esse livre-arbítrio, né? Então, nós vamos ter aí como subitens desse capítulo o homem aparência, a questão do ódio, a questão do suicídio, a questão dos mitos, né? E nós vamos ver que todos esses tópicos, o homem aparência, o ódio, o suicídio e os mitos, estão ligados à questão das escolhas, né? Por trás desse conceito, nós vamos ver o livre-arbítrio, a lei de liberdade, sustentando todos esses tópicos. No primeiro parágrafo deste capítulo, ela diz assim: a falta de uma consciência idealista na qual predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com as quais pretende movimentar-se, né? Então, ela inicia dizendo que a falta de uma consciência idealista, né, que ele está falando da gente, né, espírito de terceira ordem, espíritos ainda imperfeitos, né, a consciência, quer dizer, com a ciência, quer dizer, com um conhecimento, com um conhecimento idealista, né, não é um conhecimento qualquer, que tenha um ideal por trás, um ideal onde predomina o bem geral, sem os impulsos egoístas, né, que todos carregamos ainda. Esses impulsos egoístas, eles trabalham em favor do imediatismo, do hoje, do agora, né? Sem essa consciência idealista, torna-se muito difícil a realização da liberdade. Então, ela já começa a falar de um roteiro seguro, né? De um roteiro para que a gente possa conquistar essa liberdade. Qual é o primeiro passo? A busca de uma consciência idealista, a busca de um entendimento maior sobre onde predomine o bem geral, não apenas aquela ideia de atender somente às minhas vontades, os meus desejos,
os meus impulsos egoístas. Depois ela diz para lográ-la, né, para conquistar até a plenitude, essa liberdade, que isso aí é uma trajetória, é um caminho, né? Nós não vamos conquistar isso de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso vai em encarnações, né? Mas para que a gente possa conquistar até a plenitude, faz-se mistério, né? Quer dizer, é fundamental um seguro conhecimento interior de nós mesmos. Nós precisamos procurar nos conhecer, procurar nos entender, entender as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, né? E analisar, né, das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende movimentar-se. Como é que eu vou conquistar? A partir do momento que eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as prisões que eu crio para mim mesmo, né? Como eu vou me movimentar para que eu possa superar, vencer, conquistar essa liberdade. Ignorando as reações pessoais, sempre imprevisíveis, facilmente ele tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão, quando surgem dificuldades e as respostas ao esforço não correspondem ao anelado. Incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, mesmo em face dos dissabores, a liberdade se lhe transforma em uma conquista vazia, cuja finalidade é permitir-lhe extravasar os impulsos primitivos e as paixões agressivas, em atentado cruel contra aquilo que pretende, o anseio de ser livre. Quer dizer, Joana de Ângeles, ela usa assim, com uma frase, né, com um parágrafo, uma quantidade muito grande de informações. Muitas das vezes as pessoas falam, né, que Joana de Ângeles é muito difícil, né, que poderia ser mais fácil, mas na verdade são conceitos de uma profundidade muito grande e somos nós que precisamos fazer esforço para poder entender e não ela baixar o padrão, o nível, né, do conhecimento. Então, a gente até precisa trabalhar parágrafo a parágrafo para que a gente possa ir assimilando, né? Então, olha, ela diz assim, ignorando as reações pessoais sempre imprevisíveis, quer dizer, nós ainda agimos muito por impulso, né? É comum do nosso nível de evolução. E quando a gente age por impulso, a gente tomba nas ciladas, a gente se torna violento de uma hora para outra, somos às vezes agressivos e nem percebemos que somos arrogantes e não damos conta de que somos arrogantes, né? E como a gente age por impulsividade, nós acabamos num quadro de tristeza profunda, que ela coloca aqui, entrega-se à depressão, onde a gente se constrange com as nossas próprias vacilações, com os nossos próprios erros, né? Isso quando surgem as dificuldades e as respostas ao esforço, quer dizer, a gente tenta fazer de uma forma, mas quando a gente se dá conta, nós estamos agindo de forma diferente, né? Na contramão daquilo que a gente pretendia fazer, daquilo que a gente pretendia realizar. Então, ela continua dizendo que incapaz de controlar-se, mantendo uma atitude criativa e otimista, né? A gente, ao invés de conquistar essa liberdade, a gente acaba fazendo uma liberdade que se transforma em uma conquista vazia, quer dizer, não é aquela verdadeira liberdade aonde a gente age segundo um conceito idealista, um conceito ligado ao bem de todos, caminhando no sentido da evolução e do progresso. Então, ao buscar essa liberdade, a gente comete novos enganos e extravasando os nossos impulsos primitivos, né? Deixamos extravasar as paixões que trazemos dentro de nós, e isso acaba sendo um verdadeiro atentado contra o que a gente pretendia, que era se tornar uma criatura livre, né? Então, em busca de uma liberdade, nós
acabamos nos aprisionando ainda mais. Então, o homem livre sonha e trabalha, confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Não se pode conseguir de um para outro momento a liberdade, nem a herdar das gerações passadas. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências que amadurecem o discernimento e a razão de que se utiliza no momento de vivenciá-la. Então, ela já vai definindo aí como é que é um homem livre, né? Ele sonha, né? Ele idealiza, ele trabalha em cima daquilo que ele sonha, daquilo que ele acha que é o correto, né? Ele confia nesse propósito, persevera e conquista, né? Isso em tempo próprio. Não existe assim uma conquista nesse nível de uma hora para outra. Nós vamos fazer tantas tentativas quantas forem necessárias dentro do nosso processo de evolução, até a gente se tornar realmente um homem integral, um homem livre, né? Então, ela reafirma aqui dizendo, olha, não se pode conseguir de uma hora para outra. Nós vamos, muitas das vezes, nos deparar com os nossos enganos, com as nossas ilusões, e precisamos ter essa consciência para que a gente não entre num quadro de depressão, de angústia, de tristeza com a gente mesmo. Não é por aí que a gente vai conquistar essa plenitude, né? E ela continua dizendo que cada indivíduo conquista lentamente. Isso é um acúmulo de experiências que a gente vai amadurecendo através de um discernimento, da conquista da razão, do conhecimento, né? Isso não é herdado de uma hora para outra, né? De pais para filhos, de maneira alguma. É uma conquista individual. Ela começa na escolha de si próprio, conforme o enunciado cristão do amar ao próximo como a si mesmo. Se ama porquanto, não existindo este sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados. Não se pode esperar consideração aos valores alheios, com a consequente liberdade dos outros indivíduos. Esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida, que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Então é fundamental que a gente aprenda a amar a nós mesmos, né? Se a gente não se ama, como é que nós vamos querer, né, que o outro nos ame? Se a gente não se ama, a gente vive o tempo todo tentando agradar as pessoas, o tempo todo tentando fazer com que as pessoas amem a gente, mas na verdade nem nós mesmos nos amamos. Por isso que é fundamental a gente ter esse entendimento do amor a si mesmo, né? Que mais que ela diz aqui? Não existindo esse sentimento pessoal de respeito à própria individualidade, que propõe os limites dos direitos na medida dos deveres executados, né? Não se pode esperar consideração de valores alheios, né? Então, tem pessoas que vivem o tempo todo tentando agradar as pessoas, tentando, né, para que ela possa ser amada. Então, não é bem por aí que as coisas funcionam, no sentido de a gente ter a nossa liberdade, né, plena. Nós vivendo dessa forma, tentando agradar o tempo todo as pessoas, nós deixamos de viver a nós mesmos, de viver a nossa própria vida. Então, esse amor a si mesmo ergue o homem aos patamares superiores da vida, né? Nos torna plenos, que a sua consciência idealista descortina e o seu esforço produz. Quer dizer, é um esforço constante, né? A nossa consciência idealista, de novo, ela falando sobre a questão do ideal, né? O ideal do bem geral, não só a nós mesmos, mas também o bem a todos, né? De novo, ela reforça aqui. Então, meta a meta, ele ascende.
fazendo ações mais audaciosas no campo do belo, do útil, do humano, deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Sua personalidade se ilumina de esperança e sua conduta se permeia de paz. Lentamente são retiradas as aparências do conveniente social, do agradável estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que realmente é. Então, olha, meta a meta. Quer dizer, passo a passo, nós vamos conquistando essa plenitude, essa liberdade, né? Deixando pegadas indicadoras para os indecisos da retaguarda. Olha que interessante, quer dizer, as pessoas acabam observando o nosso comportamento, né? Como nós estamos nos posicionando perante a vida, e acaba servindo, inclusive, de exemplo para muita gente. Então, a sua personalidade se ilumina de esperança e sua conduta se permeia de paz. Quer dizer, a gente passa a ter uma conquista, a conquista da verdadeira paz, né? A paz que não vem do mundo, é aquela paz da consciência tranquila, do dever bem cumprido, a paz da consciência de a gente estar fazendo o que é melhor para a gente e para a vida, né? E aí, ela, nesse último parágrafo aqui desse slide, ela coloca um esclarecimento muito interessante. Ó. Lentamente são retiradas as aparências do conveniente social. Quer dizer, o que é conveniente socialmente? Pode não ser para mim. Muitas das vezes não é, né? Então, lentamente a gente vai se livrando daquilo que é conveniente socialmente, porque a sociedade está impondo, a sociedade está pedindo, né? Faz parte dos mitos da sociedade, da tradição da sociedade, mas pode não ser a melhor atitude que eu deva vivenciar, né? Olha aí, do agradável estatuído, né? Daquilo que foi colocado como regra para ser agradável, né? É agradável, vamos dar um exemplo aqui, como regra, a pessoa ter que passar as férias, por exemplo, numa praia ou num campo, né? Isso é uma regra. Quem não cumpre essa regra não foi feliz nas suas férias. Quem que disse isso, né? Isso é uma regra de um agradável que pode ser para muita gente, mas pode não ser para mim naquele momento, naquele instante. Então, são retiradas aparências do conveniente social, do agradável estatuído, quer dizer, do agradável que foi colocado como regra pela sociedade, pelas pessoas, pela tradição, pelos mitos, né? Do conforme desejado. Conforme desejado para quem? Será que é para mim? Será que eu realmente estou satisfeito com essa situação? Será que eu realmente desejo viver dessa forma que a sociedade está pedindo, está impondo, né? Para a legítima identidade apareça, quer dizer, para que a gente realmente se torne a gente mesmo, né? Para que a gente tenha realmente totalmente autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, né? E o homem se torne o que realmente é. Quer dizer, o que ela quer dizer? Que muitas das vezes nós não somos o que nós realmente queremos ser. Nós somos o que os outros querem que a gente seja. Nós vivemos conforme as regras que a sociedade impõe, que as pessoas impõem, como uma forma agradável de viver. Então, isso nos escraviza, isso nos tira a nossa liberdade, a nossa plenitude perante a vida. É claro que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem enclausuradas no íntimo, sem oportunidade de exteriorizar-se, soterradas às vezes sob sucessivas camadas de medo, de indiferença, de acomodação. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo, taxados esses valores pelos pigmeus morais encarcerados no exclusivismo das suas paixões, como sentimentalismos, pieguices, fraquezas de caráter.
Então, olha o que ela diz. É claro que nos referimos às expressões de engrandecimento, que normalmente permanecem enclausuladas no nosso íntimo. Quer dizer, nós temos a semente divina dentro do nosso inconsciente, né? Nós temos ali os potenciais. Então, nós estamos, Joana de Anjos está se referindo aqui a essa questão do engrandecimento, sem oportunidades de exteriorizar-se soterradas, às vezes, sob sucessivas camadas de medo. Quer dizer, muitas das vezes, nós não desenvolvemos esses grandes potenciais que temos dentro de nós por medo, né? Muitas das vezes, por acomodação, nós nos acomodamos na situação, nós não lutamos para vencer aquilo que nos aprisiona, que nos traz constrangimentos, né? Outras vezes, por indiferença mesmo, a gente vai levando a vida de qualquer maneira, né? E nesse segundo parágrafo ela coloca, olha, muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, quer dizer, há pessoas que ela acha que se ela não responder, ela estaria abaixando a cabeça, ela estaria se colocando numa posição de vulnerável, de fraca, né? Quando que, na verdade, o forte não é aquele que discute e agride. O forte é aquele que perdoa o ofensor e evita a palavra que fere, né? Então, esse pensamento, esse sentimento, ela coloca ali que é taxado esses valores pelos pigmeus, quer dizer, pigmeus morais. O que são pigmeus, né? Homens pequenos, moralmente falando, né? Encarcerados no exclusivismo das suas paixões, quer dizer, criaturas ainda bastante atrasadas moralmente, que se encontra encarcerada, né, nas suas próprias paixões, com sentimentalismo, com pieguice e fraquezas de caráter. Quer dizer, é aquilo, né? O espírito superior é assim. Com uma frase tem tantas informações, né, como Joana de Anjos coloca aqui para a gente. É um capítulo riquíssimo, é um livro fantástico, né? Esse livro, O Homem Integral. Depois ela diz, confundem coragem com impulsividade e força com expressões do poder, da dominação, porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Em realidade, o homem é livre e nasceu para preservar este estado, né? Quer dizer, ela nos apresenta aqui, nós confundimos muitas das vezes, né, coragem com impulsividade. Quer dizer, às vezes a gente é impulsivo, age por impulso. E isso não quer dizer ser corajoso, né? E muitas das vezes é sinal até de imprudência, né? E força com expressões do poder. Quer dizer, quem tem um verdadeiro poder, não necessariamente ele precisa usar a força, né, para demonstrar o seu poder, a sua capacidade, a sua dominação, né? Porque vivem sem liberdade, desdenham os homens livres. Quer dizer, quem vive sem essa liberdade, desdenha as criaturas que realmente já está conseguindo, né, viver em plenitude com relação à liberdade, né? Na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade, quer dizer, a gente ter esse conhecimento profundo de nós mesmos, da vida, que deve ser buscada mediante um mergulho no âmago do ser. Vocês observam que eu estou lendo e relendo, indo e voltando. Isso é para que possa a gente fixar alguns conceitos, né? Uma frase que Joana de Anjos nos passa tem muitos conceitos importantes, por isso que é necessário a gente retornar o tempo todo, né? Depois ela encerra o parágrafo dizendo aqui, em realidade o homem é livre, quer dizer, nós nascemos com esse potencial, o potencial do livre-arbítrio, né? Agora nós precisamos preservar esse estado, desenvolver, criar cada vez mais condições no sentido do desenvolvimento dos potenciais do espírito, né? Não tem limites à conquista da liberdade, quer dizer, nós estamos dentro de um processo. Porquanto ele pode, embora não deva, optar
por preservar ou não o corpo através do suicídio espetacular ou escamoteado, na recusa consciente ou não de continuar a viver. Não se decidindo, porém, em preservar esse atributo, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, sofre os efeitos do relacionamento social pressionador e tomba nos meandros da turbulência dos dias em que vive. Né? Então, ela inicia esse parágrafo dizendo, né, não tem limites à conquista da liberdade. Isso é um trabalho constante que a gente vai ter que desenvolver. Não é assim de uma hora para outra, né? E a gente precisa compreender bem essa situação, porque muitas das vezes, por a gente não aceitar as condições que a vida está nos apresentando, até mesmo por a gente não viver plenamente livres, né, a gente busca a fuga da vida. E a fuga da vida, ora, consciente, né, que, como ela coloca aqui, suicídio espetacular, quer dizer, programado, pensado, elaborado, ou aquele suicídio escamoteado, né, onde a pessoa não diz claramente, mas ela, de uma certa forma, já está caminhando num suicídio inconsciente pela sua conduta, pela sua maneira de viver, né? Então é o suicídio escamoteado. E ele ocorre, né, muitas das vezes na recusa consciente, né, ou não de continuar a viver. Quer dizer, consciente ou inconscientemente, a criatura se recusa a viver porque ela não tolera, ela não aceita as condições de vida e é fruto dela mesma. A maior responsável de tudo isso é ela mesma por não buscar viver de forma livre. Então, não se decidindo, porém, em preservar esse atributo, que atributo que é? O livre-arbítrio. São atributos do espírito, o livre-arbítrio, a consciência, o amor, o pensamento, né? Não se decidindo preservar o livre-arbítrio, né? Fazer as suas escolhas consciente, sustentando ou melhorando as estruturas psicológicas, quer dizer, é um trabalho, nós temos que trabalhar nossas estruturas psicológicas o tempo todo, né? A gente sofre os efeitos do relacionamento social, a gente vive sofrendo. Aí é onde surge o ódio, né? Onde surge as malquerências, os ressentimentos, as mágoas, a gente sofre em função disso, por a gente não ter essa forma de conduzir a nossa vida buscando a nossa liberdade. Então, tomba nos meandros da turbulência dos dias em que vive, onde a pessoa ela acaba tombando, ela acaba perdendo, muitas das vezes, grandes oportunidades de evolução. Muitas das vezes ela acaba buscando a fuga pelas drogas, ela busca a fuga pelo suicídio, ela busca a fuga das mais diversas maneiras, né? Fuga de viver, fuga de enfrentar a sociedade no qual ela está inserida, né? Esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como dos indivíduos, proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, destacando-se a violência de um lado e o conformismo de outro. Sem um relacionamento saudável entre as criaturas, dissimulam-se os sentimentos para se apresentar bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética, desgastante, para cada qual alcançar a supremacia no grupo, agradando o ego atormentado, né? Olha quanta informação, né? Quer dizer, está falando aqui dos grupos sociais, esvaziado de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais. Quer dizer, os grupos sociais, muitas das vezes, estão totalmente vazios de objetivos elevados, de espiritualidade. Muitas das vezes, os grupos sociais estão totalmente ligados ao culto, ao materialismo, ao egoísmo, né? Proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, quer dizer,
Olha só, a impressão que é uma liberdade, a anarquia, mas não é. É uma máscara, né? Destacando-se de um lado a violência ou o conformismo do outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas. Quer dizer, não existe um relacionamento realmente saudável vivendo dessa maneira, né? Depois ela diz, dissimula-se os sentimentos para se apresentar bem. Quer dizer, a criatura, ela quer aparecer bem, então ela se veste conforme a moda, ela vive conforme o que as pessoas acham que deve ser, né? Então, conforme o figurino vigente, quer dizer, até ela nem gosta daquela roupa, mas ela acaba usando porque é aquilo que se diz que é o padrão, que é o correto, que é o melhor, né? E muitas das vezes, detestando-se fraternalmente, quer dizer, as pessoas sorriem umas para as outras, cumprimentam, mas no fundo, não estão satisfeitas de estarem vivendo naquele meio social, naquele grupo social, daquela maneira, né? Então, apesar de acumularem-se haveres pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos permanecem vazios, sem ideal, sem consciência ética, mumificados nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Desencadeia-se um distúrbio no conjunto social que afeta o homem por sua vez, perturbando mais o grupo em círculo vicioso, no qual há causa gerando efeitos. Estes se tornam novas causas de tribulação. Quer dizer, a insatisfação da pessoa estar vivendo daquela maneira, né? E ela tentando se manter dentro de um grupo, atendendo às necessidades dessa sociedade, né? Consumista, exibicionista, materialista, ela sofre e isso se torna um círculo vicioso, né? Como foi colocado aqui no final desse parágrafo. Reverter o sistema injusto e desgastante no qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos, veículos, objetos de propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento, transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando-a aos abismos da perda da identidade, a desestruturação pessoal, a confusão de valores. Então dá a impressão que esse parágrafo aqui quase que faz um resumo, né, de tudo, né? O materialismo, o vestir-se conforme a moda, o consumismo, né? A ansiedade de querer ser bem visto e acatado no meio social, né? Homens aparência, tornam-se quase todos, calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, em chameio num contexto confuso, sem liberdade, no entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados e automatistas, sem rumo, prosseguem avançando ou caminhando em círculo, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora, né? Então, avançando ou caminhando em círculo. Muitas das vezes pensa que está caminhando rumo à sua liberdade, à sua felicidade, mas não está caminhando em círculo, né? E aqui nós ficamos com esse texto, né? É uma primeira parte só desse capítulo, que deu para que a gente pudesse falar nesses 30 minutos, né, já um pouquinho passado, mas é isso, Joana de Ângeles tem muitas informações preciosas, é um capítulo maravilhoso, vale a pena a gente buscar, reler, repensar, parágrafo a parágrafo. Que Jesus nos abençoe, os bons espíritos continuem a nos inspirar hoje e sempre, para que nós possamos buscar cada vez mais
melhorar nossos caminhos, melhorar nossa forma de proceder, buscar o nosso autodescobrimento, nossa busca interior, melhorando as nossas condições espirituais, tendo o maior aproveitamento possível da nossa encarnação aqui na Terra. Muita paz a todos. Boa noite, queridos amigos e amigas do nosso estudo Frater Joana, grupo de estudo das obras psicológicas da mentora Joana de Ângeles. É com muita alegria e com muita gratidão que nós estamos reunidos mais essa noite para fazer o estudo desse livro, né? Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, um livro muito interessante, realmente muito profundo, que exige de nós um estudo e que nos aproxima muito do mestre, né? Porque quando a gente conhece a estrutura psicológica do mestre, como ele se sentia e como ele agia, a gente se torna psiquicamente cada vez mais próximo, né, de Jesus. Então, é um livro que merece realmente um estudo bem aprofundado. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o capítulo 6, que trata da desgraça real. E comenta, na verdade, um capítulo do Evangelho de Mateus e um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, para a nossa visão hoje, né, materialista, para o nosso conceito de desgraça, o que seria uma desgraça? O dicionário diz para nós que é um acontecimento funesto, desonroso, que nos deixa aturdidos, tristes e às vezes desesperados. Então, por exemplo, um acidente grave, um incêndio, né, em que pessoas se ferem ou venham a desencarnar, a morte de um ente muito querido, né, a prisão, por exemplo, de pessoas que amamos. Então, isso tudo, para nossa visão, para nossa vida, né, material, é considerado uma desgraça. E somente quem sofre esses acontecimentos é que sabe a dor que se sente, né? Não é possível quem está fora da situação calcular o tamanho da dor que se sente numa situação dessa de desgraça, né? Conforme a gente tem o nosso entendimento. Mas Joana de Ângeles, né? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, ela vem alterar a nossa visão de desgraça. Então, o Espiritismo, de uma maneira geral, ele traz isso para a nossa vida, ele muda o nosso foco. Ele nos dá uma visão mais ampliada, porque agora nós temos também a visão da nossa vida espiritual. Nós não nascemos no berço, né? E não morremos no túmulo. Então, nós temos aí um processo anterior, né, de vários acontecimentos e várias coisas que já realizamos e deixamos de realizar. Estamos aqui para fazer melhor. Então, a Joana vai novamente mudar a nossa visão de mundo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no item 24, a infelicidade real. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas. Eles veem a infelicidade real na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade a sua nudez sob os farrapos da vaidade. Então, nós temos a nossa visão de infelicidade muito ligado às misérias, às dificuldades, né? À carência, ao sofrimento material. Então, na nossa visão materialista, isso seria a desgraça, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida a uma outra visão. Imaginemos um acontecimento feliz, mas que tem consequências funestas.
Há ocorrências que são enriquecedoras por um momento, trazendo alegrias e contentamentos, para depois se converterem em sofrimentos e em lágrimas. Então, apesar de nós sabermos que determinados acontecimentos felizes muitas vezes trazem infelicidade para o espírito, de maneira geral a gente não enxerga isso no nosso dia a dia, né? Muito dificilmente. Então o Evangelho ele coloca: eu vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sob seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, por exemplo, uma pessoa que é elevada a determinada posição de autoridade, de poder, mas que, iludido por essa posição de orgulho, passa a humilhar servidores, a ridicularizar as pessoas, a perseguir, caluniar, trair a confiança de outras pessoas, colegas, conhecidos, familiares. Então essa é a verdadeira desgraça, é a desgraça real. Então nós vemos que é uma desgraça aparente, né? Que é vista nos acontecimentos difíceis que nos acontecem, e há uma desgraça real, que é justamente quando nós promovemos a infelicidade dos outros. Essa é a verdadeira desgraça. E Joana nos diz ainda: o prazer gerado na insensatez, os ganhos desonestos, as posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas, o triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, os sorrisos da embriaguez dos sentidos, o desperdício e o abuso ante tanta miséria, constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis, que um dia ressurgirão em copioso pranto, em angústias acerbas, em solidão e em deformidades de toda a ordem, pela necessidade de expungir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. Então, olha como é que Joana e o Evangelho, eles alteram a nossa visão de vida. Muitas vezes, pessoas que são agraciadas pela fortuna, pela beleza, pela fama, pelo reconhecimento, estão vivendo verdadeiramente desgraças reais. E aqueles que estão em miséria, em sofrimento, em lutas e dores muito difíceis, estão apenas recolhendo, né, o que já semearam em vidas anteriores. E estão, na verdade, extinguindo os seus débitos para com a própria consciência e para com a consciência cósmica. Então, ela comenta a partir daqui a experiência de Jesus homem, enquanto esteve conosco. O homem Jesus, não poucas vezes, chamou a atenção para essa desgraça, não considerada, ou seja, a maioria de nós ainda não consegue enxergar a verdadeira desgraça. E para a felicidade, por enquanto envolta em problemas, mas única possibilidade de ser fruída por definitivo. Então, enquanto nós estamos com vários e vários problemas, essa, na verdade, é a felicidade do espírito. Todos os que choram, os famintos e sequiosos de justiça, os padecentes de perseguições, todos momentaneamente em angústia, logo mais receberão o quinhão do pão
da paz, da vitória, se souberem sofrer com resignação, após haverem resgatado os compromissos infelizes a que se entregaram anteriormente, geradores da situação atual aflitiva. Aqueles, porém, que sorriem na loucura da posse, que se locupletam sob bens da infâmia e da cobiça, que são aplaudidos pela massa e anatematizados pela consciência, oportunamente serão tomados pelas lágrimas, pela falta, pelo tormento. Então, Jesus, ele já percebia que aqueles sofredores, na verdade, eles estavam realmente em situação de felicidade, né? Então, no Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, justamente porque eles estavam já resgatando os dolorosos débitos conscienciais, né? E Jesus, ele vivia as duas dimensões com muita naturalidade. Ele conseguia enxergar o ser humano integralmente. Ele conseguia enxergar o passado espiritual das pessoas que com ele conviviam, né? Então, eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês, que está no livro Mulheres Fascinantes. É esse livro aqui, ó. Vale muito a leitura. É O Espírito de Leon Tolstói. E fala sobre a presença feminina na vida de Jesus. E dentro desse livro, nós temos a história de Miriam. Jesus, após estar com a multidão às margens do lago, tratou todos muito bem, realizou as suas curas. No entanto, ao final da tarde, veio uma chuva, uma tormenta muito forte, aquele temporal. E as pessoas convidaram Jesus para ficar nas casas ali na aldeia mesmo, né? Mas Jesus se negou. Ele seguiu as margens do rio e os discípulos seguindo a Jesus, não entendendo muito bem por que Jesus não queria ficar na aldeia. E ele entrou por um caminho, por um atalho muito escuro. E de repente viram uma casinha bem ao longe, muito longe da aldeia. E assim que eles entraram nessa casinha, a tormenta desabou. E eles foram recebidos por um casal muito atencioso, muito simpático, né? Jantaram com o casal, mas Jesus permaneceu mudo durante toda a noite, o que era inusual. Jesus normalmente era muito alegre, né? Muito falante. Então, no outro dia, né? Após descansarem, eles iam embora, né? Após o café da manhã. Jesus ficou mais um pouco ali no jardim, né, do casal, e ele viu que no fundo da casa tinha um quartinho bem separado. E ele foi andando até lá. E a mãe, já desesperada, não querendo que o visitante chegasse ali no quartinho, mas ao mesmo tempo com aquela esperança, né, dele ser realmente o Filho de Deus, de ser o enviado. Então ela vai até Jesus e pede para Jesus não entrar no quartinho. E o pai faz o mesmo. Mas Jesus, ignorando os rogos da mãe e do pai, ele entra no quartinho. E ali ele percebe uma criança, uma menina, uns 6, 7 anos, um odor fétido. A criança tinha sido tomada pela lepra. Restava apenas um corpinho esquálido. E Jesus se senta na beirada da cama, começa a acariciar a criança, conversar com ela, e consegue perceber o passado espiritual dessa menina. Ele viu que em uma vida anterior, essa criança foi um faraó do Egito. Um faraó muito poderoso, que se apaixonou por uma moça muito linda, uma escriba muito inteligente. Naquela época, as mulheres não podiam trabalhar, mas essa menina era muito especial. Ela tinha sido educada pelo pai e ela sabia escrever os papiros de maneira primorosa. E esse faraó se apaixonou por essa mulher do povo, né? E após uma noite de amor, ele, como sempre fazia com as outras, a abandonou, entregando-lhe apenas uma joia. Então, o tempo foi passando e essa moça se casou com outro rapaz, né? Que ela não amava, amava o faraó,
mas ela queria seguir com a sua vida, né? Se casou com esse rapaz. E o faraó, descobrindo esse casamento, trancafiou o casal numa masmorra imunda, onde o marido morreu do pulmão e ela ficou sozinha. Ela adquiriu a lepra e, após muitos anos trancafiada sem ver a luz do sol, ela veio a desencarnar, amando ainda o faraó e o perdoando. No entanto, o faraó, casando-se com uma mulher tão nobre quanto ele, teve uma vida muito infeliz e ficou com esse débito consciencial. E lá estava o faraó novamente, na roupagem carnal da menininha, né? E Jesus, percebendo todo esse sofrimento, né? Percebendo que aquele espírito já era um espírito que já estava com seu débito quitado, pois ali já tinha sofrido muitos anos com a lepra, aquela criancinha, e ele começa a acariciar aquela criança e promove ali uma cura. E a criança, ela realmente passa a ter uma vida transformada, né? Uma vida transformada por Jesus, pelo seu amor, e realmente transformou a vida daquela aldeia toda ali, né? Da Galileia. Então é uma história muito bonita, que na verdade mostra como que Jesus já conseguia acessar todo o nosso passado espiritual. E que ali, aquele faraó, ele já não estava mais vivendo aquela desgraça, ali já não era a desgraça real. A desgraça real foi na vida anterior, na vida de Faraó, quando fez sofrer a sua amada, né, a lepra, a prisão, todo aquele sofrimento que aquela menina passou. Então, Joana continua. A fome de amor e de compreensão, mais talvez do que de pão e de justiça, porque a sua presença na Terra é resultado da ausência desses sentimentos, geradores das injustiças sociais, morais e econômicas. Então, ela diz que, na verdade, aqui na Terra, a gente, na verdade, o que mais falta é o amor e a compreensão. Muito mais do que o pão e a justiça. E ela continua que quando esses sentimentos de amor e de compreensão humana se tornarem ativos no organismo da sociedade, multiplicando os bens acumulados que serão distribuídos equanimemente, não haverá escassez de alimentos nem de paz, porque todos os homens se sentirão irmãos, protegendo-se e ajudando-se uns aos outros, com o mesmo espírito de direitos e desincumbência de deveres. Então, na verdade, quando nós passarmos a praticar verdadeiramente a lei de amor que Jesus veio nos ensinar, a desgraça real não vai mais acontecer. Então, na verdade, o amor é o grande antídoto para a desgraça real. E ela comenta ainda que em muitas academias de medicina do mundo, os médicos, por isso que eu até coloquei essa foto, eles foram ensinados a não ter sentimentos pelos seus pacientes, a não sentir as dores e as angústias dos seus pacientes, como se fosse possível dissociar o humano do social, o ser em si mesmo daquele que desempenha o papel curador. E disso resultaram consequências terríveis para esses profissionais, né? Para esses médicos, homens e mulheres que se viram obrigados a asfixiar emoções, a anular sentimentos e a parecer estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram e se autodestruíram, justamente por deixarem calar os sentimentos de amor e de compaixão que existia dentro deles, né? E o médico, na verdade, ele é o sacerdote do amor, que deve curar não apenas com os remédios, com as terapias, mas com os seus ouvidos, com as suas palavras, com os seus sentimentos,
Quantas e quantas vezes, muitas vezes, vamos a médicos angustiados, atormentados e saímos do consultório ainda mais tristes, ainda mais preocupados. É claro que hoje existe um grande movimento, né, da medicina em acolher o ser humano integral, né, tanto no seu aspecto espiritual, no seu aspecto emocional. Então, hoje me parece que é a minoria, mas ainda existem profissionais que esquecem de dar para os seus pacientes o que eles mais precisam. Muitas vezes um sorriso, um consolo, né? Um entendimento fraterno. Então, a Joana diz que um sorriso e uma palavra gentis são tão poderosos para acalmar uma dor quanto o anestésico. Olha só que interessante. Agora eu escolhi para passar para vocês, para ler para vocês, na verdade, uma oração muito bonita de Emmanuel, que trata justamente do nosso tema de hoje, a desgraça real. Eu espero que todos vocês gostem. Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu espero que a gente possa se encontrar logo. Oração e cura. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer que devemos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, de palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Emmanuel. Olá, queridos colegas, dando sequência então ao nosso estudo dessa noite, passamos para falar sobre a meditação. Hoje, o tema escolhido
foi acolhendo o medo. O que é o medo? Por que nós queremos eliminar o medo das nossas vidas? Por que a gente, como ser humano, não quer sentir tristeza, não quer sentir medo? E tentamos fugir dessas emoções. Normalmente é porque nós desconhecemos. Aquilo que nós desconhecemos, nós tememos e queremos afastar das nossas vidas. Vamos então hoje fazer uma breve reflexão sobre o medo. E ao invés de querermos eliminar da nossa vida, vamos acolhê-lo e entender a importância dele na preservação da espécie, na evolução do ser humano e hoje para nos mantermos vivos e saudáveis, o quanto o medo é uma ferramenta importantíssima para que isso venha a ocorrer. Então, o medo, nós temos aí dentro da literatura uma gama enorme de definições e descrições e tabulações sobre o medo. Mas vamos nos ater hoje apenas no sentido básico, né? Entender o que é esta emoção. Então, o medo, ele é a primeira emoção que surge no ser. E falando ser, lá na escala, né, primária da evolução, nós encontramos o medo nos animais. O medo é uma emoção para preservação da espécie. Diante de um sinal de perigo, o cérebro, né, identifica esse perigo. Ele não é uma emoção elaborada que passa pelo raciocínio. Ele starta no organismo todo esse mecanismo de defesa. Então, ele vai agir sobre glândulas, liberando hormônios. Nós vamos sentir o coração palpitando, vamos sentir, às vezes, até aquela sensação de que as mãos ficam geladas, algo de desagradável está dentro de nós. Então, o que o nosso organismo está fazendo? Ele está liberando algumas substâncias, principalmente cortisona, para que os batimentos cardíacos acelerem e diante de algo que é identificado como perigo, e vamos lembrar que aquele homem, né, que vivia lá nas savanas, ele precisava de se defender dos leões, precisava se defender de animais. Então, naquele instante, ele tinha que ter toda a sua atenção voltada para a preservação. Ou ele buscava um esconderijo, algo que o protegesse, ou ele saía correndo, né, buscando se livrar daquela situação, ou ele teria que enfrentar a situação lutando e se defendendo. Então, essa é a emoção básica do medo, né? É uma emoção para que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje, né, como civilização, porque houve lá no início essa emoção. Aí, passado, né, esse período inicial aí do ser humano, hoje nós também continuamos sentindo medo de coisas concretas, reais, né? Nossa sociedade hoje também nos coloca várias situações que temos que nos preservar, né, de algum perigo, de algum risco dessa natureza. Mas nós também temos outros medos, que são aqueles medos desenvolvidos quando desejamos ser aceitos, quando temos necessidade de ser amado, de estarmos prosperando. Temos medo da morte. Então, existe uma série de sentimentos que se misturam com o medo e ficamos dentro, às vezes, de
uma sensação de que dentro de nós algo vai explodir e a gente não está conseguindo lidar com essa emoção. Então, a proposta de hoje é para que a gente entenda que o medo, todo medo, ele precisa ser acolhido. Não deve ser temido e desejado que seja afastado, né? E quando é que às vezes as pessoas não conseguem lidar com os seus medos? Elas vão buscar algumas alternativas que façam com que ele fique meio que amortecido, né? Vai buscar as drogas, o álcool, ou então vai desejar fazer uso de medicação que iniba todo esse sistema que desenvolve, que precipita na corrente sanguínea esses hormônios que vão preparar o ser humano para se defender daquele medo. E sendo um medo psicológico, ele fica querendo fugir de si mesmo, né? Então, esse é o grande obstáculo que nós enfrentamos na nossa sociedade de hoje. São as pessoas querendo fugir delas mesmas, querendo fugir das suas emoções e fugir dos seus sentimentos. Enquanto sociedade, enquanto processo evolutivo, temos aí dentro da ciência vários, inúmeros pesquisadores, profissionais que buscam entender e acolher, identificar esses medos e ajudar as pessoas a conhecê-las, né? Conhecer essas ferramentas para que possam trabalhar essas emoções e seus sentimentos e ter uma vida equilibrada. Associado a isso, temos todo esse desenvolvimento espiritual, né? Onde temos o nosso lado de religião, no sentido de espiritualidade, de nos ligarmos a Deus, e com essa autoajuda, né, essa busca do conhecimento, e nós precisamos interiorizar, né, sentir isso que aprendemos para nos equilibrarmos. Quando nos sentimos acolhidos por Deus, amados por Deus e nos conectamos a Ele, nós vamos aprendendo a elaborar, a usar a nossa razão para identificar o medo, mas ponderar, usar todo o nosso conhecimento, todas as nossas bases de morais, né, de virtudes que vamos aprendendo, né, nesses potenciais que existem dentro de nós e que colocamos esses potenciais, desenvolver esses potenciais. Então, olha aí uma grande importância quando identificamos esses medos e vamos buscar soluções, sabendo que às vezes essas soluções estão dentro de nós. E através dos estudos, da meditação, a gente vai aprendendo a fazer essa alteração, né? Essa ressignificação do que é o sentimento, do que é a emoção do medo, o que aquilo, no fundo, quer nos mostrar e como trabalhar isso para superar, né? Para sentir o medo, mas não deixar que ele nos invada, que ele se transforme em algo maior do que necessariamente precisa ser, apenas como uma ferramenta para nos estimular o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento. Sendo assim, vamos dar sequência, então, aos nossos estudos e falar um pouquinho, ver como que a gente, através da meditação, pode acolher esse medo. Então, convidamos vocês, neste momento, agora, a
buscar, né, uma posição agradável para que a gente possa se interiorizar, para que a gente possa nos conhecer um pouquinho melhor e não temer, mas trabalhar essa emoção, que é uma emoção boa. Às vezes queremos afastar de nós, mas ela vem nos dar um recado, e é esse recado que a gente precisa entender, é ter ouvidos para ouvir. Então, inicialmente, vamos buscar aí uma posição agradável, confortável. Se desejarem ficar sentados, apoiem-se, né? Deixe as costas numa posição ereta. Vamos prestar atenção no nosso corpo, naquilo que estamos sentindo. Não vamos relaxar a ponto de dar passividade. O momento atual é para que a gente se concentre em nós mesmos, para que possamos identificar e nos conhecer melhor. Iniciamos então buscando um relaxamento, utilizando a respiração, fazendo aquele processo que temos repetido várias vezes, mas que nos traz o relaxamento orgânico, o desligamento das atividades, das preocupações do dia a dia, para a gente se permitir conhecer um pouco melhor. Inspire, sinta o ar entrando pelas narinas, preenchendo os pulmões. Esse ar fresco que nos revitaliza, que traz a vida para as nossas células. Depois expire suavemente no movimento de relaxamento, de afrouxamento das tensões musculares, ajudando-nos a trazer uma sensação de bem-estar, uma sensação agradável de relaxamento. Inspire, expire, relaxando, relaxando. Relaxe o topo da cabeça, toda a musculatura. Baixe a testa, sinta, coloque sua atenção. Solte os músculos. Se quiser ficar de olhos fechados, sinta as pálpebras soltas, relaxadas. Relaxe a face, os lábios, pescoço. Vamos relaxar as tensões. Sinta a sua nuca.
Deixe a sua cabeça encontrar uma posição agradável. Relaxe a musculatura posterior do pescoço. Relaxe as costas. Até a parte lombar, o cóccix. Relaxe os ombros. Elimine o peso das preocupações, das tensões do dia a dia. Solte os braços. Relaxe, deixe que eles fiquem leves. Repouse as mãos sobre uma superfície ou sobre as pernas. Sinta os dedos das mãos relaxando. Inspire e expire suavemente, relaxando, relaxando. Relaxe o tórax, o ventre, o baixo ventre. Relaxe as pernas, as rótulas, a parte inferior das pernas, as panturrilhas. Relaxe os pés, os dedos dos pés. Sinta o ar entrando, preenchendo os pulmões. Depois solte, relaxando, relaxa. Perceba seu corpo. A musculatura afrouxada, a sensação de bem-estar. Vamos agora buscar em nossa tela mental um local agradável, seguro, em contato com a natureza. Local este que você já visitou ou que você pode construir na sua imaginação. Pode ser uma praia, pode ser um bosque, um lago, à beira de um lago, um jardim florido, um local elevado, topo de uma montanha. As margens de um riacho, uma cachoeira,
transporte-se mentalmente para este local. Olhe ao seu redor. Sinta a brisa a lhe tocar a face. Olhe para o céu. Pode ser um dia, uma manhã, pode ser uma tarde, pode ser uma noite de céu estrelado. Busque aquilo que lhe for mais acolhedor, que te traga a sensação de paz, de acolhimento, de liberdade, de bem-estar. Acomode-se neste local. Você pode sentar-se, pode deitar. Deixe que os pensamentos venham. Sem julgamento, sem críticas. Que eles sejam como as nuvens no céu, que aparecem e se vão de forma suave. Concentre em sua respiração. Busque o ar. Enche os pulmões. E solte lentamente, vagarosamente, relaxando, relaxando. Vamos acolher a emoção medo. Sinta seu corpo. Identifique as alterações.
Identifique seus batimentos cardíacos. O medo não pode ser freado. Ele é um processo que vem do seu inconsciente, uma energia que faz com que o seu sistema de defesa seja ativado. É um amigo que ajuda você a se preservar, que o coloca com atenção plena diante de um perigo. Não o tema, acolha. Passado este primeiro instante, que nós o identificamos, agora podemos utilizar do nosso campo mental decifrar o medo que vem da nossa insegurança, da necessidade de sermos amados, de sermos aceitos em um grupo social. O medo da morte. Todos eles convivem dentro de nós. E muitos outros. Basta um estímulo externo e o nosso sistema de preservação, de manter o corpo vivo, dispara a emoção do medo. Toda vez que algo semelhante lhe ocorrer, busque calmamente identificar. Use a respiração para fazer com que os batimentos cardíacos possam retornar à frequência adequada.
busque os conhecimentos que você já adquiriu. Sabendo que nunca está sozinho nem desamparado. Religue-se a Deus. Sinta seu amor. Sinta esse amor a fortalecê-lo. E os medos, esses nossos amigos, irão nos balizar para desenvolvermos os potenciais que existem dentro de nós e que aguardam para serem cultivados e desabrocharem. Inspire e expire suavemente, lentamente. Retornando agora à nossa posição inicial, de forma tranquila, serena, abrindo os olhos, mexendo as mãos, mexendo os pés. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade desses encontros, estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Que a luz de Jesus e seu amor possam ser sentido em cada coração. Que possamos nos revitalizar nesse amor e encontrarmos o acolhimento, a coragem e o bom ânimo para efetuarmos a nossa caminhada. Agradeço a presença de cada um de vocês e esperamos para o nosso próximo encontro. Que a luz de Jesus permaneça em cada coração. Assim seja, graças a Deus.